Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje o fantástico que está aqui, esse cara é especialista em negócio. Tive um treinamento dele, na palestra dele. Não foi legal? A gente tava na palestra do rapaz aqui, a gente ficou encantado com esse cara, falando sobre vendas, falando sobre gestão. O cara é bom de verdade. Eu tô aqui com meu amigo Felipe Silva, irmãozinho. Opa, satisfação, meu irmão. Porra, obrigado por você ter vindo, viu, velho? Agradeço. Rapaz, um cara desse naipe aí, Edgar, é difícil chegar por aqui, A né? satisfação é minha, agradeço o carinho. E a gente foi encantado com você lá. Mas antes da gente começar a falar sobre o que você faz, o que você gosta de fazer, quem é Felipe Silva? Felipe Silva. Felipe Silva é um empreendedor nato. Desde os meus 11 anos de idade que eu experimentei o prazer de poder produzir o dinheiro pela primeira vez. Experimentar a independência, né? Eu costumo dizer que o meu primeiro passo dentro do empreendedorismo foi se deparar com uma situação que eu precisei de um recurso e não tive. Uma criança de 11 anos, 10 anos de idade querendo comprar um brinquedo. Não quis esperar o humor do meu pai, a condição financeira, o momento, ele era caminhoneiro. Então eu decidi ir em busca das minhas oportunidades. E comecei a pedir emprego com 11 anos de idade. Tive alguns nãos, que ninguém contrata uma criança de 11 anos de idade, né? Mas consegui, através da entrega de panfletos. Então eu consegui fazer minha primeira receita e de lá para cá sempre empreendendo. Minha carteira foi assinada por 2 anos, 2 anos e meio, já soltei mão da CLT. E hoje Felipe Silva ele é um empreendedor, tenho mais de 10 anos de empresas e hoje atuo como consultor empresarial. Aí o cara diz, não tem como ganhar dinheiro, né? Aí o cara, menino de 11 anos, quer comprar um brinquedo, vai ali e pergunta, aí, posso entregar teus panfletos? O cara pode? O cara vai lá, entrega os panfletos, ganha aquela grana dele, Sim. faz o negócio acontecer e neguinho aí chorando aí, dizendo que não tem oportunidade na vida, não tem nada, né? Não consegue. A vida é dura para quem é mole. É verdade. Isso é verdade. É verdade. E assim, e depois dali tu... De lá para cá eu sempre busquei me posicionar sempre um passo à frente, adiante do que eu estou me deparando, né? Eu sempre aprendi, eu tive uma escola que foi fenomenal, que foi o McDonald's. Eu trabalhei por 1 ano e 2 meses lá, aprendi muito. É uma escola de negócio ali para você aprender a se portar, a se posicionar. E lá eu aprendi que sempre temos que se portar a um cargo à frente. Então, se eu sou atendente, eu me comporto como gerente. Se eu sou gerente, eu me comporto como diretor. E assim eu sempre tive a cabeça um passo à frente. Então, sempre empreendi muito cedo, abri mão de um emprego que na época eu ganhava 3 salários mínimos com 19 anos de idade. Eu era vendedor de uma multinacional e abri mão para poder empreender. Que massa, velho. Perdi todas as seguranças que a CLT supostamente oferece e fui em busca do meu limite. A gente sabe que na CLT, eu sempre falo que na CLT a gente tem o teto e tem o piso. Com o piso estamos garantidos. Independente do que acontecer, se choveu, travou a cidade, alagou tudo, eu vou receber o meu pagamento. Mas quando eu saio da CLT e vou para empresário, para empreender, eu perco o piso, né? Porque ninguém garante, e vendedor sai de casa todo dia para aventurar. Exatamente. Nenhum vendedor sai de casa hoje com a segurança de que vai vender muito. A gente tem que garimpar, tudo do zero. Mas também a gente perde o teto, né? Então a gente não ganha só 2.500 por mês, 2.000, 3.000. Empreendedor, o céu é o limite, não tem limite. E todo bilionário hoje do país, do mundo, bilionário é vendedor. Então a área de vendas me encantou. Então hoje eu sou vendedor com todo orgulho. Eu ajudo pessoas a venderem mais, a se performarem melhor, entregar novos resultados. O cara já começou dando aula aqui, viu? Porque ele já disse logo, se eu sou atendente, eu me comporto como gerente. Algo Se eu sou mais. gerente, eu me comporto como diretor. Então já começou a aula, viu, gente? Já começou a aula, anota isso aí, que isso aqui é importantíssimo, se você se posicionar dentro da tua empresa, Isso. dentro da empresa que você trabalha. E eu vi lá que você tem uma expertise muito grande na parte de venda, você deu um show de venda no seu treinamento lá, na sua palestra. Que não foi nem um treinamento, foi uma palestra, não foi? Foi uma palestra. Mas que pra mim foi um treinamento, anotei um bocado de coisa aqui. A gente ficou encantado com você e quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tava até falando com o pessoal hoje, aqui de tarde, e eu disse, poxa, a moça tem uma capacidade muito grande, mas ela tem medo de empreender. O medo faz parte, né? Como é que perde esse medo? O medo é um mecanismo de defesa, né? O próprio ser humano, ele tem que ter o medo. Se você não tiver o medo, você vai cometer muitos erros, mas tem certos tipos de medo que ele tem que ser vencido, né? Então, quem empreendeu pela primeira vez,
ele passou por uma incerteza, passou por um medo, por uma dificuldade, mas existem medos que têm que ser quebrados. Então, quando você abre mão de uma CLT, você começa a empreender, você rompe toda a segurança e você vai em busca literalmente do seu potencial. E o que é que eu falo nos meus treinamentos sobre vendas? Tudo é possível ser vendido. Um produto ou um serviço, ele resolve um problema. E tem pessoas com dificuldades, com problemas, querendo comprar a solução. Então, quando você vende uma solução, quando você consegue apresentar o seu produto para o cliente certo, você consegue um resultado satisfatório. E em vendas, eu sempre costumo dizer, vendas tem um caminho, tem uma estratégia, tem um passo a passo, tem uma expertise. E quando você atende isso com excelência, você muda definitivamente seu resultado. Na quantidade de produtos vendidos, na precificação que você entrega, e o nosso treinamento é baseado nisso. Vendas. Ah, eu vou pegar aqui, viu, o que eu anotei lá para desmiuçar isso aqui, viu? Deixa eu abrir Existe aqui. até um certo preconceito, né, que Eita, às vezes alguém fala, eu estou com uma pessoa em casa precisando trabalhar, até de vendedor serve. E eu sou um tanto quanto revoltado com esse preconceito com o vendedor, porque vendas hoje é o que gira o país, é o que gira o PIB de qualquer país, né? Vendas hoje ele está em todo canto. Você pode vender um água mineral no sinal de R$2, R$2,50 ou ações milionárias na Bolsa de Valores. É verdade. Tudo é vendas. Tudo é venda. E quando você se torna um vendedor de alta performance, você não apenas está vendendo, você está solucionando problemas alheios. É isso que o empresário faz. Vendedor. Essa é a definição. Você vende a solução. Cara, e lá no teu treinamento, aí você falou aqui, eu anotei, network, saber bem o produto, abordar, abordar o tempo todo, né? Encaixar o seu produto em conversas informais. Sim, é uma estratégia que eu uso e dá muito certo. E, pô, e aquele negócio, aquela como é que a turma diz? Dinâmica que tu fez lá, gerou um negócio pra mim hoje, pô. Network é realmente importante. Com certeza. Eu costumo dizer que é como se fosse o primeiro degrau. Ou o primeiro ou o segundo, mas tem entre os primeiros. Sozinho a gente não chega em canto nenhum. Sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Podemos até chegar a uma certa distância, mas é limitado. Até o maior mestre de todos que desceu essa terra, ele escolheu 12 para andar com ele. Mas ele andou sobre as águas, ele curou, ele transformou água em vinho, tudo sozinho. Ele teve esse poder. Mas ele fez questão de ter pessoas em volta dele e quis 12 para acompanhá-los. Então isso é uma lição de network para a gente. Verdade. Quando a gente tem pessoas nos acompanhando, nos ajudando, nos indicando, o nosso potencial de escalar é sem limites. Porque eu sempre costumo dizer que o network te coloca em mesas que diploma não te colocam. Grandes vendedores, a grande maioria não tem formação acadêmica. Para construir um prédio, tudo bem, tem que ter um diploma, você tem que ter, né, você tem que conhecer, tem que aprender, mas os grandes negócios são feitos, a grande maioria, por indicação. Eu estou nessa mesa de podcast com pessoas fenomenais por indicação. Conheci um, conheci outro, conheci um, conheci outro. E eu sempre trago isso para dentro do meu negócio. Que se eu sano um problema, o meu produto ou serviço, ele resolve uma dor de alguém, por que não apresentar para mais pessoas? Né? Então, vamos supor, se eu vendo água, todo mundo tem sede. Então, quanto mais pessoas eu dizer que eu vendo água, mais eu vendo. Mais cedo eu vou matar. E isso pode ser até informal. Eu não preciso ser chato. Interromper uma conversa para dizer, ó, eu vendo água. Eu posso fazer um contexto e colocar esse assunto dentro de uma frase. E eu consigo vender. Foi, tu falou esse negócio aí eu fiquei pensando, mas rapaz, é mesmo, bicho. Que tem cara que é chato mesmo, né? É um vendedor chato, chega lá, eu vendo água, ó, eu tenho um vendedor de água, ó, você quer água. Não, pô, chega no cara, tá conversando lá e diz, rapaz, tu viu aí a matéria que o tá falando de beber muita água nesse negócio, né? Esse negócio é pertinente, que eu tava vendo um assunto assim, tá? Você precisa dizer que vende água. É você ser interessante sem ser interesseiro. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma loja de bateria. Uma de minhas empresas, foi a minha primeira, foi uma loja de bateria, né? Trabalho com várias marcas e às vezes eu consigo falar que vendo baterias sem falar que eu vendo baterias. É simples. Eu estou numa roda de amigos conversando, estamos falando, sei lá, de imposto, tributação, que o Brasil a gente tem uma carga tributária altíssima, que a gente sofre, enfim. Eu contribuo com o assunto, falando, poxa, na minha loja de baterias eu tive esse mesmo aumento do meu imposto, eu vendi tanto, e eu vendi para fora do estado, e a tributação, e eu estou falando de bateria em todo o tempo, sem parar a conversa, trazer para mim um assunto, dizer, eu vendo baterias. Eu estou contribuindo com o assunto, dando um exemplo dentro do meu negócio.
Então, ou seja, todo mundo está ouvindo que é bateria, aquele exemplo. E inconscientemente o pessoal está entendendo que eu vendo baterias. E pegando um gancho em vendas, a gente precisa ao tempo todo mostrar o que vendemos. Vendedor tem que trocar o sobrenome. Para muitos amigos meus, que estão até me acompanhando agora, eu sou o Felipe Baterias. Foi a minha primeira empresa, onde eu passei 10 anos como vendedor e empreendedor. Então, para muitos amigos, o meu contato no telefone deles não é Felipe Silva, não é Felipe de negócio, Felipe Silva, é Felipe Baterias. Porque a bateria passou a ser meu sobrenome durante 10 anos. Então, para onde eu ia, eu era o Felipe das baterias. E eu fazia questão sempre de evidenciar isso. Porque quanto mais pessoas soubessem que eu vendo baterias, mais eu vou ser solicitado. É verdade. De repente, até um porteiro do meu prédio, um vizinho, um amigo da faculdade, um amigo onde quer que seja. Tem carro? Tem moto? Usa bateria? Eu estou aqui para vender. E outra, bateria, pneu, nada é infinito. Vai acabar. Vai acabar. Uma hora acaba. Quem tem ótica? Os óculos têm vencimento. É verdade. Quem vende relógio? Quem vende roupa? Tudo tem um ciclo. Todo produto tem um ciclo. Início, meio e fim. Exatamente. A camisa que você usa, o relógio, o óculos, um dia vai acabar. Tu vai ter que fazer uma nova compra. Então, de repente, pessoas do teu convívio não estão divulgando na velocidade que precisam para que quando se pensar naquele produto, pensar no cara que vende. Então, a dica de vendas é essa, colocar o seu produto como seu sobrenome. Vire referência. Eu tô nem aí pro Silva. O Silva não me dá dinheiro, quem me dá dinheiro é o que eu vendo. É bateria. É bateria. E aí você falou também lá, performance eficiente e eficaz, vender sempre mais. Aí você falou sobre propósito, que é missão, visão Sim. e valor, né? Você falou de uma forma, pô, bicho, tu falou de uma maneira que eu, pô, entendi legal agora. Dessa vez eu entendi esse negócio de missão, visão, eu achava esse negócio tão chato. E você falar sobre missão, é o porquê eu faço, aonde eu quero chegar. Né? Sim. Então, Muita gente já escutou sobre performance, mas performance eu sempre busco falar que é uma palavra que tem que estar atrelada o tempo todo ao empresário. Um vendedor de alta performance, ele tem que saber quanto ele vendeu mês passado, quanto ele está vendendo esse mês, quantos clientes tem na carteira dele e onde ele quer chegar. Eu costumo dizer que, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. É um barco aí indo para onde o vento leva. Né? Então, a performance tem que estar atrelada ao vendedor, ao empresário. Eu vendi quanto mês passado? Exemplo, janeiro. Janeiro eu vendi R$100.000. Eu quero vender 110 em fevereiro. Eu quero ter uma performance de 10% a mais. Performance é eu entregar. Eu entreguei 100 mil em janeiro e eu quero performar 110 mil em fevereiro. O que é que eu tenho que fazer desses 10 mil? Onde estão esses 10 mil? Quais são os novos clientes? Então, a performance tem que estar sempre atrelada. E performance não só em vendas, no financeiro, performance na parte de compras, na parte de vendas. Pô, gastei quanto de combustível mês passado? Será que eu tenho como reduzir? Porque se eu gastei 2 mil de combustível mês passado e esse mês eu gastei 9.500, ou R$500 a menos, R$200 a menos, eu entreguei uma performance melhor. Eu performei, eu entreguei menos. Né? Então a performance tem que estar atrelada. O cara tem que saber o que é a performance, para que serve. E a questão de missão, visão e valor está muito ligado ao propósito. Propósito é tudo aquilo que eu não boto dinheiro no meio. Qual o propósito de eu poder vender uma bateria? De eu poder vender uma consultoria? Eu quero transformar a vida de alguém. Então a minha missão está ligada ao meu propósito. A missão de quem trabalha, um exemplo, como salão de beleza, não é só sair de casa para ganhar dinheiro. Quem trabalha com salão de beleza quer realçar a beleza feminina, que toda mulher ela tem sua beleza. Né? A minha tem mais, né? Que eu amo ela, ela é mais de não diga isso não, não diga isso não. A minha não precisa de salão de beleza, né? Por 2 motivos. Uma que ela economiza e a outra que eu já elogio, porque ela de fato é linda. Não sei ponto aí, viu? E aí o que acontece? Quem trabalha com beleza tem que entender que a missão, né, é poder realçar a beleza feminina. Eu não conheço uma mulher fora minha que dorme muita coisa bonita, né? Toda mulher acorda precisando, né, daquele trabalho, aquele talento. Então, quando um salão ele entende que ele não abre as portas simplesmente para ganhar dinheiro, ele está ali para transformar a vida de alguém. Uma mulher, quando está numa cadeira de salão de beleza, ela está se sentindo bem cuidada, bem tratada, importante, valorizada. Né? Então, um salão de beleza tem que entender também a sua missão, a sua visão, onde eu quero chegar. E não só o salão de beleza, qualquer empresa. Eu tenho que trabalhar hoje pensando daqui a 5 anos. Eu quero ser quem? Onde eu quero estar? Eu quero vender quanto? Eu quero representar quanto? Então, a visão de toda empresa tem que ser reconhecida como uma referência naquilo que eu entrego. Né? E
E meus valores é o que é meio que obrigado, né? Para mim, valor, eu acho que tem que ser obrigatório. Que é a ética, transparência, honestidade, que você tem que ter. Isso aí é mais da pessoa, sabe? Mas tem que estar atrelado. Então, muita gente escuta missão, visão e valor. Mas o que é? Para que serve? Como se aplica? Né? Então, eu sempre abordo isso. É o propósito. Tudo que não mexe com dinheiro. Mesmo que o cara não escreva aqueles quadrinhos que o pessoal bota na empresa, né? É pego pela Mas tem que internet. estar dentro da pessoa. Né? Isso. Às vezes o cara pega na internet, né? Isso. Aqui tem que estar dentro da pessoa, né? Agora, vê, isso que eu achei legal pra caramba, velho. Método AC2F. Pô, AC2F aí. Atrair, converter, fechar, fidelizar. Isso. Pô, meu irmão, o cara tá dando aula, viu, gente? Vai pegando essa aula aí, anota aí no caderninho e vai praticar isso aqui. Mas não se preocupe não, que aqui no Espaço Live Star vai ter treinamento do homem, viu? Tem espaço para vocês. O homem aqui vai dar treinamento. Minha aqui. missão é transformar a vida das empresas. Todo mês, você que é empresário, empreendedor, vem aqui, se matricula. Todo Sim. mês vai ter turma, só temos 20 vagas por turma. Infelizmente, a gente podia ter mais. Isso. Mas é bom que dá para olhar no olhinho de cada um. Sim, sim. Método AC2F. Esse método AC2F é de um grande amigo meu, Diogo Brasil. É outro consultor empresarial, alguém que eu me espelho muito. Né? Ele é um mentor também de empresas. E esse método eu aprendi com ele, apliquei, é um método testado, validado, de fato tem resultado. É um passo a passo que quando o empresário, o vendedor, ele aplica isso, ele vê o resultado. O AC2F, o A eu tenho que atrair. Atrair, chamar atenção. Né? Seja qual for a forma. Se eu vendo água, eu tenho que procurar quem tem sede. E ponto. Como vou chamar atenção? Problema. Eu quero atrair. Comercial de cerveja. Você vê comercial de cerveja no frio? Não. Você vê numa praia, você vê no calor, ou seja, você está atraindo o seu público, né, com o seu produto. O C de AC é o converter. É o cara que não é o teu cliente, ele é um passante, ele é um lead, ele é um cara aleatório. Você vai converter ele para o teu time. Você vai mostrar que teu produto muda a vida dele de alguma forma. Nem que seja por 2 minutos, ele vai matar a sede dele. Ele vai vir para o meu time, ele vai ser convertido para mim. Vai deixar de ser um lead, de ser um passante, de ser um consumidor qualquer, para ser o meu cliente. Eu vou convertê-lo. Aí tem um passo a passo. Apresentar o produto, mostrar a dor, o desejo. Quando eu falo de AC2F, eu tenho o F de fechar. É o fechamento. Existe um passo a passo para isso. Ninguém sai de casa pensando em comprar uma água. De repente a pessoa está com sede e foi atraído porque alguém mostrou uma propaganda na hora certa, no momento certo, na hora certa mesmo, e conseguiu fechar o cara. Qualquer produto, eu tenho que saber fechar. É trazer o cara, apresentar os elementos e mostrar o porquê que o meu produto vai mudar a vida do cara. Então é o fechar. E quando eu falo que o último é o mais importante, é o fidelizar. Gente, o peso de um cliente fidelizado, eu sempre falo, um cliente fidelizado, ele vale mais do que um cliente que você quer conquistar. Porque vamos lá, eu vendi uma bateria para um Renato. Ele me deu lucro uma vez. De repente eu gastei contigo, fiz um tráfego pago, você viu meu anúncio, gastei para ter no time. Você é meu cliente, você foi convertido para um cliente meu. Se você for bem atendido e eu fazer o passo a passo correto, você fica o meu cliente fiel. E além da fidelização, tem a indicação. Para mim, o pós-venda ele é mais importante do que a venda. É a venda mais Porque barata. o Renato é um empresário de peso, conhece muita gente, é um cara respeitado, então a indicação dele tem peso. Então, se eu já tenho o Renato no meu time, ele já fechou, a fidelização é importante. Tu compra quantas baterias? Em média, de 2 em 2 anos, troca a bateria do carro. É. Então, você deve ter uma esposa que tem um carro, um irmão que tem um carro, um primo que tem um carro, todo mundo ao teu redor tem carro. És um empresário influente. Se tu falar, gente, o Felipe vende baterias, me atendeu muito bem. Além de ser fiel, você passou a ser um vendedor 0800. E tem a venda mais barata, né? É a venda mais barata. E aí, ó, método DDS, do desenho e solução. Isso, Meu irmão, velho. foi muita aula, velho. Foi muita aula. Vai pegando esse spoilerzinho aí desse rapaz, né? E tem muita coisa, foi muito legal lá. DDS. O método DDS é a dor, desejo, solução. É 3 palavrinhas que o vendedor, que o empresário tem que ter atrelado no seu subconsciente. Por quê? Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou comprar uma bateria, hoje eu vou comprar um relógio, hoje eu vou comprar um óculos. Não. O pessoal sai de casa simplesmente para o seu dia a dia e quando você consegue cruzar com esse cliente, você vê que ele precisa do seu produto, você tem que gerar uma dor. Lembra que eu falei que toda empresa, todo produto ou serviço, eles são uma dor no mercado? Sim.
Vamos lá, se eu paro numa borracharia, o serviço dele é minha dor. Eu estou com o pneu furado. Né? Se eu bati o meu carro, eu quero fazer a troca de uma peça, eu tenho uma dor e o cara tem uma solução. Né? Então, se todo produto sana uma dor, então o meu cliente tem uma dor. Eu tenho que apertar a dor. A dor se aperta. Vamos criar um cenário aqui. A gente tem um fisioterapeuta. Né? Trabalha ajudando as pessoas a se consertar. Essa é a palavra certa. Vamos lá, cair de moto e bateu. O cara está numa cadeira, a perna cheia de pino, e vai para uma consulta com o fisioterapeuta. Aí o cara, ó, minha consulta é R$250. Beleza, foi direto para o preço. Não passou pela metodologia correta para se gerar um valor. Porque eu sempre falo, a precificação é sempre a última coisa. Você bate primeiro no valor. É o valor que o teu produto gera. Aí tá lá o cara sentado numa cadeira de roda, ou no sofá. Como é que se aperta uma dor de um cliente desse? Gente, ó, não é sacanagem, tá? Não é sendo mal, sendo ruim. Mas quando o meu produto é bom, ele muda a vida das pessoas, eu tenho que ser bem remunerado. Tá? Claro. Por que que um telefone da Apple ele é mais caro do que o da Samsung? Existe algo envolvido. A câmera, a qualidade, a tecnologia, a durabilidade, a resistência. Por que que um carro da, sei lá, uma Honda, ela é mais vendida, mais cara do que uma Shinerai? Tem os seus atributos. Tá? Então a Honda cobra mais caro porque entrega melhor. Então se o teu produto realmente ele sana um problema, ele gera uma dor, por que não ser bem remunerado por isso? Eu sempre falo isso. Se o produto é bom, não pode ser vendido em feira livre. Não que em feira livre não venda produto bom, Sim, é sim. só para você entender. Você nunca vai ver um telefone da Apple sendo vendido numa feira livre. Né? Existe um local para isso. Então, quando eu falo que a metodologia te ajuda a precificar melhor, então você pega uma pessoa que está com a perna precisando fazer um exercício para fortalecer o músculo e o fisioterapeuta ele aborda a dor. Aí imagina, poxa cara, é difícil, né? Estou com 40 anos, 35 anos, depender de alguém para ir no banheiro. Depender de alguém para ligar o chuveiro, para se enxugar. Tu que era independente. Minha filha com 2 anos já anda, pô. Com 1 ano e meio já anda. E tu aí tá de muleta, dependendo de alguém para tudo. Pô, qual homem, na sua maturidade, vai ouvir isso e dizer, porra, não, mas tá de boa. Não, cara. É apertador. Tá doendo, cara, então, realmente, pô. Agora imagina, desejo. Primeiro é dor. O segundo dia é de desejo. Imagina tu poder voltar a andar. Tu poder ser independente. Voltar a produzir para tua família, sair do INSS, poder ser independente, correr com teu filho no parque. E o cara numa cadeira de roda. Tudo que ele mais quer é andar. Tu pegou a dor do cara, fez doer, fez sangrar. Não é sacanagem. É um processo, é um passo a passo para você se valorizar e ser mais bem remunerado. Tá? Então você apertou a dor do cara e você apresentou um desejo. Tudo que ele mais quer é correr de volta no parque, é voltar a trabalhar, voltar a produzir, poder alimentar sua família. Aí você, pronto, esse é o desejo. Aí vem a solução. Por tantas sessões, eu posso te devolver a liberdade. Simples. É alguém que está no sol, no calorão. Patrão, tá sol, né? Sabia que algo pode fazer, tá sol, né? A garganta seca, não seca? O cara pode nem estar pensando em estar com sede. Irmão, esse calorão hoje está fazendo tantos graus, a língua tá seca, não tá? O cara pode nem ter lembrado da língua. Realmente, rapaz, eu tenho uma água. Tu falou agora, já vi. Já testei a minha aqui. Ou seja, apertem a dor do cliente de vocês. Se o teu produto sana alguma dor do mercado, resolve algum problema, aperta o problema, aperta a dor. Você aperta a dor, apresenta um desejo e vende a solução. Solução é vendável, você tem que vender. E como você falou também lá da percepção do valor do teu produto, o impacto que ele vai produzir na vida do cliente. E para aumentar as vendas, você falou sobre novos clientes e aumentar o ticket. Eu acho isso fantástico. Sim, sim, sim. Que às vezes o cara quer trabalhar... vai trabalhar para 100 para ganhar 1.000. Ele poderia trabalhar para 50 e ganhar 1.000 também do mesmo jeito. Não é isso? É só você aumentar o ticket. Quando você faz isso, trabalha para menos atendimento, você tem mais tempo, Sim. você atende melhor, mas claro, como você falou aqui, o teu produto, na percepção, ele vai resolver a vida do cliente. Você vai resolver um problema. E ele vai pagar para resolver. E tem pessoas dispostas a pagar mais caro, Sim. só por conta da estrutura, só por conta do ambiente. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa rede de concessionárias, não posso falar por questão de ética, eu fui da parte de peças, da parte de manutenção, e o mesmo serviço feito na autorizada, com as peças autorizadas, no mercado paralelo, nas oficinas de rua, chegava a ser mais da metade de diferença o preço. Vamos falar em bateria? Uma bateria de um carro convencional, um carro 2.0, você compra por um preço, numa revenda externa. Vai na autorizada, para você ver quanto cobra. Porque lá existe todo um aparato. É desonesto? Não é. É
porque lá tem toda uma estrutura, lá o pessoal entendeu o que é o high ticket, que é uma precificação elevada. Então, se tem pessoas buscando estrutura, buscando segurança, confiança, por que não estruturar? Por que não fazer o passo a passo? E quando eu faço isso, eu explico que para me vender mais, para performar melhor, para entregar novos resultados, só tem dois caminhos. Ou eu vendo para novos clientes, ou vendo para os mesmos clientes, agora vendendo mais caro. Imagina um fisioterapeuta que vende uma sessão dele por R$ 150. Ele ajuda pessoas a andar, a voltar a andar. Imagina se ele muda a abordagem, ele se valoriza e ele mostra que o produto dele não é uma sessão de fisioterapia. É o prazer de voltar a andar. O cara não está comprando 10 sessões, 20 sessões que o médico prescreveu. O cara está comprando o prazer de voltar a andar. Isso não tem preço. Então, eu sou muito a favor de venda menos, mas venda com qualidade. E a qualidade está atrelada ao preço. E não é sendo injusto, não. Não é injusto você comprar uma moto Honda por R$ 22.000 e uma Shinerai por 19, por 14, por 15. Não é injusto. São propostas diferentes. Então tem gente que está deixando de ganhar porque não entende o passo a passo. Isso que eu faço, ajudar empresas a mudar resultado, não é conversa de carochinha, não é ser charlatão, não é tentar iludir. Não, existe um passo a passo. Por que a Honda é mais cara do que a Shinerai? Por que outras marcas não buscam se aperfeiçoar para mudar seus resultados? É verdade. Então você pode vender mais caro e vender para menos pessoas. Aí você falou high ticket, né? Que muita gente não sabe o que é high ticket, né? Mas é o serviço com valores elevados, né? Que você melhorar os valores do teu ticket, né? É você aumentar, quando você aumenta a qualidade, tem que aumentar o valor. Sim. É porque o pessoal pensa que a gente aprende do nada, né? Mas a gente gasta com treinamento, a gente gasta com capacitação, a gente gasta com, sei lá, com sofá, com cadeira, com mesa para atender melhor. Aí o pessoal pensa que é do nada, né? É aquela velha história que diz em oficina, né? Às vezes o carro chega lá com defeito, aí o mecânico aperta 2 parafusos, 20 minutos e cobra R$ 200. Aí o cara, você pagou 200 conto apertar um parafuso. Aí o cara, não é os 200 conto por apertar 2 parafusos. É o tempo que eu estudei, que eu aprendi, a minha experiência, a minha bagagem, a minha autoridade como mecânico que me fez chegar no teu problema. Então, tem pessoas que têm esse preconceito, acham que o que é rápido tem que ser barato. Não, é rápido porque tem um nível de excelência. Exatamente. Tem um treinamento envolvido. Né? E o high ticket está atrelado a uma palavrinha também americana, que tudo vem da América, o over delivery. Para você praticar o high ticket, obrigatoriamente tem que praticar o over delivery. Over delivery é você fazer uma entrega superior ao que é esperado. É eu prometer fazer A mais B e entregar A mais B mais C. Um exemplo prático, você para o carro na oficina, fazer troca de óleo, pastilha, filtro, vela, cabo de vela, faz uma geral, gasta 1.500 conto de manutenção. Estava programado, tu chega lá e teu carro está lavado. Tu comprou lavagem? Não. Você comprou manutenção. Por que o carro está lavado? Over delivery. Na segunda vez que tu pensar em fazer algum serviço, é lá de novo. você foi bem atendido. Exatamente. Simples. Por que uma água, de repente, no sinal, ela custa R$2, no mercado 5, no shopping 10, no aeroporto 20, 30? Porque... Eu quero essa explicação, porque, meu irmão, o aeroporto é caro demais, bicho. Por quê? Porque lá você está comprando a água e você está recebendo ela, na grande maioria, numa taça, com gelo, algumas com limão, e olha o ambiente envolvido. No sinal, tu compra uma água para tomar andando na rua ou dentro do carro. Né? Então, entregou mais, você cobra mais. É simples. Dentro do avião é bom, porque dentro do avião só tem o cara lá mesmo, só compra ele, né? Só compra ele, aí não tem concorrência. Não tem concorrência nenhuma, ali é bom, né? Que o cara bota o preço que quiser. Mas está muito ligado a isso. Você tem que entregar mais do que você promete. Sei lá, contratei um pintor para pintar a minha casa. O que é que tu espera depois que um pintor termina uma pintura na tua casa? E limpar o chão, porque ele não sujar o chão, essas coisas. A grande maioria não faz isso. Então já é normal esperarmos uma casa suja após uma pintura. E se o pintor, após ele finalizar todo o serviço, ele lavar o teu chão, entregar pronto para colocar os móveis? É um sonho, né, velho? É entregar mais, cara. E por que não entregar mais? Se a entrega é superior, me garante um ganho superior. Você entende? Se eu fizer algo a mais, eu vou deixar o cliente satisfeito. Ele vai virar o meu vendedor e vai vender mais. Por que não fazer melhor? Aí, gente, foi uma aula, bicho, porque você fala aqui a vida toda, mas tem mais oportunidade pra gente vir aqui. Massa você ter vindo aqui hoje. Gente, vai lá no cara, segue o cara. Agradeço. @ felipesilva.consultor. Vai lá, entra no Instagram dele, vai lá no direct, vê quando ele tá dando palestra, vê quando ele tá dando os cursos dele. Não perde essa oportunidade, que o cara
é fera, o cara é fantástico. Eu fiquei apaixonado quando eu fui lá pro treinamento dele, achei muito bom. E teve gente que me disse assim, tu vai fazer o que lá, pô? Tu sabe muito. Eu disse, sei não, sei não, Temos que cara. constantemente eu Rapaz, sento para aprender. Não, quem quer se levantar para ensinar, tem que saber sentar para aprender. A humildade ela é um degrau importante no crescimento. E como eu tô dizendo, se eu tivesse ido na cabeça dos outros e não tivesse ido, eu tinha perdido todo esse conteúdo aqui que eu achei massa, bom demais e o evento foi excelente. Você é um cara preparadíssimo, não perde tempo, para de estar pulando de galho em galho, vai nesse cara aqui, vai lá no Instagram dele, vai no direct, pergunta quando é que ele tem uma nova palestra, pergunta quando é que vai ter curso, que esse cara vai trazer para você uma maneira fácil, o treinamento dele é fácil de você entender. Essas palavras, ele sabe passar direitinho, dinâmica legal, uma galera legal, sem falar que o ambiente tava muito tava bem agradável, né? A gente se preocupa muito com isso. Eu sobrou um negócio pra mim, vê? Aí sobrou um negócio pra gente, né? E eu costumo falar que é também numa relação com o cliente. Você não pode querer ser um robô, você não pode querer ser algo muito culto, muito informal. Não. Eu sempre falo que o vendedor ele tem que ter uma pitadinha de camaleão. O que é um camaleão? Se o cara chegou formal, a minha casa de bateria, dando só um exemplo, ficava no caminho de um fórum. Então, às vezes, parava advogados para fazer compra de bateria, fazer um check-up, descia de paletó gravata e ia conversar na formal. Era senhor, era doutor, era algo bem parecido dois advogados. Quando chegava um cara de chinelo de dedo, chapéu para trás, com som na mala, como se eu fosse igual a ele, cara. E esse ele vai comprar bateria mais cara. Exatamente. Então, assim, eu busco muito me adequar ao público, é falar na linguagem que ele entende. Já deu outra aula aí, viu? Tem que falar na linguagem. Se o cliente, a linguagem dele é mais informal, e aí negão, e aí desenrolado, é nós, estamos juntos, se o cara é formal, sim senhor, não senhor, o padrão é esse, você tem que se adequar. Então, por que meu treinamento ele é fácil de ser compreendido? Porque antes de ser palestrante, eu fui vendedor, eu fui empresário. O meu conteúdo é baseado em erros, acertos e mentorias. Comprei consultoria, investi, aprendi, eu li. Então, se eu vivi os dois lados do balcão, eu sei qual é a dor do meu cliente. Então, eu tento muito me adequar, é praticar o rapport, é fazer a conexão. Eu falo numa linguagem que seja fácil a compreensão. Eu busco aquele seguinte, eu não quero ninguém bocejando na minha palestra. Se bocejar, eu estou caindo. Ixi. Então, eu sempre trabalho conectado, velho. O cara tem que estar assim, ó. E se não tiver, eu mudo a abordagem, estou sempre em melhoria para poder realmente causar impacto. Que a minha missão é transformar a vida das pessoas. Bom demais. E agradeço o espaço, meu irmão. A casa junto, é sua, vem quando você quiser. Gente, vai lá, segue o Felipe, troca uma ideia com ele no Instagram, se apresenta nos treinamentos, tá certo? E até o próximo TechsCast. Valeu!